Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo a respeito de espiritualidade, tá? Para você que está chegando, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe também para as pessoas que você saiba que também possa estar precisando desse tipo de assunto. Bom, vamos lá. Hoje eu queria abordar um tema referente à incorporação, tá? Por que que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque às vezes as pessoas frequentam lugares e são cheias, né, de ficar julgando que o fulano incorpora assim, o fulano incorpora assado. Nossa, porque não necessita, o fulano vai se joga no chão, o outro parece que nem incorporado está. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Hoje aqui. Eu fiz algumas anotações para eu não estar esquecendo, né? Que já é de praxe, às vezes esquecer algum recadinho. Então eu gosto de anotar, fazer a leitura, estar fazendo a leitura para não esquecer de nenhum recadinho importante. Bom, para conhecermos, né, a respeito um pouquinho sobre a incorporação, a primeira coisa a pessoa tem que começar a desenvolver para poder começar a abrir campo, né, para esses guias começarem a trabalhar através, né, do médium. Muitas pessoas já vêm com esse canal da incorporação tão aberto que às vezes elas nem precisam desse desenvolvimento, né, no centro. É mais um preparo para que ela possa se adaptar e lidar com essa vibração, essa energia, né, do orixá que vem na hora, que muitas vezes é forte e dependendo, às vezes até pode acabar derrubando, né, o médium às vezes não está acostumado, não fez um preparo, acaba derrubando ele no chão. Eu já vi casos de pessoa que cai incorporada na rua, mas é o despreparo, né? É o não desenvolvimento. Então a pessoa tem toda aquela mediunidade aflorada, mas não vai num centro para fazer um acompanhamento, né, ter um auxílio, né, de como tratar, de como vir, isso indo aos poucos. Tem gente que já tá com aquilo aflorado, o corpo aberto e o médium às vezes manda ver, né? O orixá, o médium, ou às vezes até coisas negativas também podem tomar posse desse médium que está com essa mediunidade não trabalhada. Bom, vamos lá. Qual é o conhecimento de hoje? É a pessoa não criticar a incorporação do outro dentro de um terreiro, dentro de um centro, tá? A mediunidade, ela é diferente para cada pessoa. Cada um sente, vibra e expressa o axé de seus guias de uma maneira única e individual, própria para cada um. Por este motivo, não é correto você criticar o seu irmão pela forma como ele recebe as suas entidades. Tá? Que foi o que eu falei. Tem uns que vêm meio que em silêncio. Tem outros que já têm, né, necessidade, às vezes, de descer ou gritando, ou gargalhando. Depende do que a pessoa vai estar incorporando, tá? Há algo estranho em um terreiro quando todos os guias se apresentam da mesma forma. Se todos os caboclos mancam do mesmo jeito, se todos os exus obrigatoriamente gargalham da mesma maneira, ou as pombagiras, se todos os pretos velhos caminham igualmente, ou se todos os marinheiros fazem o balanço do mesmo jeito. Alguma coisa não está certa. Até mesmo nos movimentos de passe encontramos inúmeras diferenças, tá? É saudável que cada médium e cada entidade tenha o seu próprio jeito de estar trabalhando, tá? Desde que esteja dentro do fundamento e dos parâmetros do que é correto. Dentro de uma mesma árvore, né? Nenhuma folha é igual à outra. Nenhum ser humano trabalha igual ao outro. Cada um tem o seu jeito.
cada guia trabalha de um jeito, né? Tem uns que dão passe com as mãos, outros com água, outros com folha, outros às vezes com um charuto, com a fumaça. Então, cada um tem o seu jeito individual de estar trabalhando, tá? Isso muitas vezes é acompanhado por indicação dos seus próprios guias, para eles estarem, os médios estarem agindo, né, desta maneira. Então, existem vários tipos de consciência com as suas necessidades específicas. O que ajuda uma pessoa, muitas vezes, não é tão efetivo com outra. Então, eu vou dar um exemplo aqui até de trabalho espiritual. Que muitas pessoas falam assim, vamos mexer com a parte do amor, vamos botar lá trabalho para pombagira. Às vezes, o que vai abrir o caminho para a parte afetiva daquela pessoa não é a pombagira. Às vezes é Oxum. Às vezes, eu já vi até caboclo trabalhando nessa parte de abrir a parte afetiva. Então, depende de cada orixá relacionado à pessoa, o qual está agindo, o qual ele é regido, né? Então, cada um responde de uma maneira. Tem trabalhos que funcionam para um, não funciona para o outro. Às vezes tem uma defumação que funciona para um, não funciona para o outro, tá? Então, o que ajuda às vezes uma pessoa, muitas vezes não ajuda a outra. E é por isso que os consulentes podem sentir afinidade com algumas entidades, mas não com outras, tá? Claro que há os exageros, né? Mas dentro de um fundamento e do bom senso, cabe a cada um manifestar aquilo que lhe é natural. É o papel do pai de santo, né, ou a mãe de santo, somente e exclusivamente deles avaliar se alguém está incorporando corretamente ou não, tá? Então, nós que estamos nessa linha de trabalho, não nos cabe julgar, opinar, né, a respeito de qualquer um. Cabe fazer isso o pai de santo dentro do templo. Mas se você realmente acredita que algum médium mistificando ou de alguma maneira não agindo corretamente, não espalhe isso aos quatro ventos, comunique ao seu pai de santo as suas suspeitas e a ninguém mais, tá? O julgamento ele é muito ruim, porque às vezes o pai de santo enxerga que aquilo já é do médium, né? Então, cabe a ele estar fazendo a correção dentro do local, se necessário ou não. Bom, ele saberá como proceder e, se for necessário, o dirigente conversará no particular com o médium, tá? Eu acredito que nenhum guia vai expor, né, o que eles chamam de cavalo, o seu médium, né, que ele trabalha lá para evoluir, ele vai expor a pessoa ao ridículo. Então, às vezes, se a pessoa exagerar numa situação, ela mesma está se colocando a ridículo. Porque um médium, um guia em evolução, ele jamais vai colocar o médium que, através dele, ele tem esse trabalho, né, de limpeza, de trabalhar espiritualmente, etc. Ele jamais vai expor o médium em situação ridícula. Tá? A não ser que ele venha e seja esses quiumba, essas coisas aí que vem, né? Aí é outros 500, tá? Aí eles fazem mesmo palhaçada, os outros vão comentar, vão dar risada, vão, sei lá, vai ter um monte de falatório, mas aí são o quê? Esses espíritos negativos que acabam tomando a frente, e às vezes o médium pensa que é guia, que é coisa assim, são esses espíritos aí, tá? Bom, vamos lá. Quando você critica a incorporação de um médium, você interfere em seu processo de desenvolvimento. Principalmente quando a pessoa está iniciando, ela fica muito insegura, ela vai no centro, acha que todo mundo está olhando, está observando, e muitas vezes ninguém está nem aí, né? Mas a pessoa fica com aquela insegurança, porque ela está passando por aquela experiência pela primeira vez. Então, é justo se os próprios, né, médiuns já que trabalham e atuam na casa, dessem um suporte para esse, ao invés de ficar comentando ou criticando, ou falando aquele lá isso, aquele lá vem assim, né?
O médium iniciante apresenta atualmente uma enorme insegurança, ó, isso que eu falei. É difícil para ele tomar coragem de receber os seus guias na frente dos outros. Isso é normal para todas as pessoas que começam a trabalhar no centro. Há a insegurança, mas não deixe de fazer, praticar o bem, seguir o que você quer, que você tem vontade, ou às vezes uma missão sua por conta do que está à sua volta. Pouco importa o que os outros vão pensar ou o que os outros vão falar. O importante é você ir lá, fazer o seu trabalho, fazer o que é preciso e ó, bora para casa. É difícil para ele tomar coragem de receber os seus guias na frente dos outros, visto que teme ser julgado pelos irmãos de corrente. Então não nos cabe quem está lá dentro ficar julgando como o outro incorpora. Ao invés disso, vai lá e dê o seu apoio, ofereça a sua ajuda. O seu guia pode também estar ajudando no processo de desenvolvimento daquele médium, tá? Mas às vezes em centros assim encontra-se muita rivalidade, disputa. O meu guia é melhor que o do não sei quem. Às vezes o seu guia é melhor pro fulano, mas o do outro é melhor pro ciclano. Então não cabe você se achar às vezes, né, o top dos tops, porque às vezes o seu guia é bom para uma coisa, mas para o outro, esse que está começando pode se identificar e ajudar uma outra pessoa, né? Então isso nem é coisa dos guias e dos mentores, isso é coisa do médium que trabalha lá. Esse ego é vindo dos médios, do ser humano que está lá, tá? Então às vezes saem discussões, eu já vi lugares que sai discussão, sai briga, rinchas assim, mas é tudo por conta de disputa de quem é mais, o guia que é mais forte. Quando entra o ego, acabou a caridade, acabou o trabalho espiritual, tá? Bom, vamos lá. E quando o julgamento realmente acontece, quando descobre que foi alvo de comentários maliciosos, ele trava. Ele trava. Suas dificuldades aumentam em grande proporção e não são poucos os que desistem por este motivo. Então lá é um lugar de acolhimento, de compreensão, de carinho, né? A intenção das pessoas que vão lá é para procurar ajuda. O dever de quem está trabalhando dentro dessas casas com seus guias é o quê? O acolhimento, a compreensão, é uma boa palavra, né? Um passe, uma limpeza, boas palavras, bons pensamentos. Não, aí ele quer fazer isso com as pessoas que vão lá, mas com os irmãos da casa, ele age totalmente diferente. Ele julga, ele quer se mostrar o melhor. Então, aonde entra esse tipo eu diria até espetáculo, tá? Não tem espiritualidade trabalhando direito naquele médium. Vai e pula de médium. Às vezes, né, compensa a pessoa começar com um que está no começo, que ele vai tentar agir o mais correto possível, porque ele é inseguro, então ele está começando, então ele vai fazer um bom trabalho, do que às vezes com aquele que já está há muito tempo, né, e deixa o ego subir para a cabeça. Não são todos. Alguns acontece isso e eu já estive em centro e eu já presenciei várias vezes isso. Lembre-se que você será julgado por todos os seus atos. A justiça de Xangô não falha, né? Ligado à parte dos guias espirituais, é uma justiça aí que não falha. Nenhuma entidade é melhor do que a outra. A espiritualidade trabalha em conjunto. Não existe isso de entidade mais forte. Nenhuma entidade é melhor que a outra e nenhum... Vocês já viram o trabalho de desobsessão dentro desses centros que juntam vários guias, coloca a pessoa naquela roda para fazer o trabalho de desobsessão e às vezes eles podem vir de guias diferentes. Então, às vezes é um caboclo, às vezes é um exu, às vezes é um boiadeiro, às vezes é um marinheiro. Não necessariamente precisa ser ali. Todos os caboclos agora vamos fazer desobsessão. Não, às vezes pode ser guias diferentes, onde eles sentem mais força para trabalhar nesse propósito, tá? Então, por isso que eu falo, todas as entidades, elas são importantes no trabalho
dentro de um centro, tá? Dentro de uma casa espírita. Não existe a forma certa de incorporar. A espiritualidade é livre, o importante é cumprir a sua missão, que é a prática da caridade. Mais importante do que a forma de trabalhar do guia é o merecimento de cada um, e ele que determinará se você alcançará suas graças ou não. É o que eu falei no outro vídeo. Às vezes a pessoa tem algumas coisas para aprender, algumas situações para passar. Então, às vezes o pedido dela não é atendido de imediato. Pode ser que demore um pouco, mas isso não quer dizer que aquilo não vai acontecer. A fofoca é um perigo dentro do terreiro e deve ser combatida de imediato. Ela é um hábito que, infelizmente, está profundamente arraigado na cultura de nossa sociedade. São muitos os grupos que giram em torno, basicamente, da maledicência. E é muito nefasta quando realizada nas casas de axé. Antes de tudo, ela revela o baixo caráter de quem a pratica. Isso não é só nessas casas, isso é na igreja, né? Isso, né? A pessoa vai lá, reza, fica na missa, chega lá fora, começa a falar de todo mundo. Eu já vi isso aí. Por isso que eu falo que às vezes é muito bom você procurar uma casa, desenvolver, trabalhar, mas nunca, sabe, se misturar, procurar amizade lá dentro. Lá procura o trabalho, procura o que você tem que fazer, procura cumprir com a sua missão, tá? Quando a fraternidade entre os irmãos de corrente está ameaçada, abre-se brechas para a atuação do astral negativo. A espiritualidade é livre. Entenda que se você aprendeu as coisas de um jeito, não significa que todo mundo deve fazer igual. Nem todo caboclo precisa vir batendo no peito, nem todo preto velho precisa encurvar. Nem toda criança precisa pedir doces. Isto não é a essência da espiritualidade. São apenas alguns trejeitos comuns que ajudam a caracterizar algumas linhas de trabalho. Mas a nossa religião vai muito além disso. Não adianta querer padronizar. Do outro lado dessa longa caminhada de desenvolvimento espiritual, está Deus, né? A nos esperar. E a espiritualidade é o veículo que acelera o nosso encontro com Ele. Então, ó, do outro lado dessa longa caminhada de desenvolvimento espiritual está Deus a nos esperar. E a espiritualidade é o veículo que nos acelera ao encontro com Ele. Então, muitas pessoas, né? E eu, inclusive eu, temos que melhorar, estudar a respeito, fazer o nosso melhor dentro do nosso trabalho espiritual. É lógico que você ser bom não quer dizer que você vai ser trouxa, tá? Ser trouxa é uma coisa, ser bom é outra. Então, ser bom na sua conduta, nos seus atos, tá? No que você fala, no que você deseja, quando você pensa em alguém, você conseguir transmutar o seu pensamento de raiva, de mágoa, em pensamentos positivos, porque tudo que sai de você em direção ao outro vai ficar um pouco com você. Lembra uma vez que eu falei num vídeo a respeito do saco de carvão? Que todas as pessoas, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa quer atingir uma camiseta branca pendurada no varal, com um saco de carvão ela tem ali e ela vai arremessar para ver quantos ela consegue acertar até sujar aquela camiseta. Uns ela vai acertar, outros ela vai errar. Só que o carvão que vai ser arremessado, todos eles vão passar pela sua mão. Ou seja, a sua mão vai estar mais suja, com certeza, do que aquela camiseta que um ou outro pegou, um ou outro sujou. Mas pela sua mão passaram-se todos, tá? Então eu espero que o vídeo de hoje tenha sido esclarecedor. Para quem tiver alguma dúvida pode comentar. Se você já foi em algum centro
tá? Em alguma casa espírita, seja ela uma igreja, um centro de Umbanda ou um centro de Kardec, você já viu esse tipo de situação? Como que você fez para sair dessa situação, né, de fofoca, de enroscos, dessas coisas? Se você quiser se sentir à vontade, coloque pra gente, tá? Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.